Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão estar vendo eu aqui. Eu quero deixar a gratidão a todos que estão me acompanhando aqui e hoje vamos estudar mais um pouquinho a palavra aqui. Hoje, gente, eu vim falar para vocês sobre o poder da gratidão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18, nos diz assim, ó: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, biblicamente, a gratidão, ela é incentivada. E é óbvio, né, gente? Porque sem a gratidão, não podemos ter uma vida plena, né? E não podemos, sem gratidão não podemos ter uma vida plena e não podemos receber bênçãos, né, gente? Sem a gratidão é impossível receber bênção. E vocês já repararam como é desconfortável ficar perto de pessoas que não enxergam o milagre em pequenas coisas, em pequenos detalhes, gente. Elas estão sempre insatisfeitas, gente, sempre insatisfeitas. Vive reclamando e nunca são gratas por pequenos detalhes. Por exemplo, só de nós acordarmos hoje, estar aqui vivos, assistindo um ensinamento aqui no YouTube, ou seja, em qualquer outro lugar, isso já é, gente, um milagre. E quais são os poderes da gratidão? O poder da gratidão, como é a gratidão, vamos ver como ela transforma o nosso interior e a nossa visão, e como ela é poderosa para abrir as comportas do céu para nos abençoar. A palavra diz: em tudo dai graça. E é desafiador, né, gente? Porque é desafiador, gente, porque é difícil, né, gente, a gente dar graça a todo momento da nossa vida, né? Não é tão simples assim dar graça a todos os momentos da nossa vida. Mas ao entendermos esse versículo, gente, e começarmos a botar em prática na nossa vida, a gente começa a dar valor a pequenos detalhes na nossa vida. E aí, gente, nada se passa despercebido. Tudo você começa a dar valor e começa a perceber pequenos detalhes. O ar que respiramos, você começa a dar atenção a tudo que acontece ao redor de vocês. E às vezes você fica com aquele pensamento. Às vezes a gente fica com aquele pensamento muito assim, tipo, ansioso, pensando no que não fez, do que deveria fazer, sabe? E quanto mais a gente fica pensando em coisas desagradáveis, mais coisas desagradáveis acontecem. Vocês já perceberam isso? Quanto mais a gente os acontecimentos, quanto mais a gente foca naquilo, mais acontece coisa mais desagradável. E isso, gente, é muito sério, porque aconteceu comigo e ainda acontece, gente, mas a gente deve prevalecer na palavra. Aí, quando acontecem essas coisas, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente, né, tenta. E, gente, eu nem sou uma pessoa negativa, mas vocês acham que mesmo a gente orando e conhecendo a palavra, mas não praticando o que está aqui, você acha que as orações da gente vão ser atendidas? Vão ser atendidas? Não, gente. Não tem como a gente receber algo bom sendo que não está praticando o que está aqui. E esse versículo, gente, pode transformar a mentalidade de vocês, assim como transformou a minha também. Sabe, gente? Porque é muito fácil a gente reclamar quando está dando tudo errado. É muito fácil fazer isso. Mas a partir do momento que a gente lê esse versículo, Deus nos convida a olhar e dar graça em tudo. Aí vocês vão se perguntar assim, mas como que isso entra na minha vida? Já que
tenho que ser grata e começar em pequenos detalhes na sua vida, aí a partir do momento que você começar a ser grato e olhar os pequenos detalhes da sua vida, você vai perceber que você vai se sentir muito melhor, muito mais leve. Você já vai acordar orando, ouvindo uma oração, um louvor. Não vai acordar como todo mundo acorda, já ligando o celular, vendo rede social, sabe? Eu era muito assim. Eu tenho muitos vídeos aí que vocês me acompanhar nas outras redes vizinhas. Então eu já acordava já querendo rever rede social, já fazer qual é a modinha da hora pra mim estar fazendo. Então, gente, aquilo ocupava meu tempo de certa forma. Então eu não lia a palavra, não tinha muito conhecimento, estou praticando agora. Então é assim. E tem um ponto importante, gente, que é não colocar a nossa fé no futuro ou no passado. Nós devemos colocar a nossa fé no presente, no agora, gente. Porque, gente, é a nossa atitude do presente que vai ditar como será o nosso futuro. Através das nossas atitudes é que vamos saber como vai ser o nosso futuro. E Deus tem muitas bênçãos para nós, gente. E é através dessa atitude nossa, desse jeito nosso de trabalhar no piloto automático, que impede que as bênçãos de Jesus cheguem até nós. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Isso era uma coisa que eu não percebia, tipo, igual ficava no piloto automático mesmo, talvez até inconsciente, né, gente, inconscientemente a gente faz as coisas, então eu não percebia e eu fiquei tentando pensar como que eu poderia mudar profundamente meu interior, sabe? Porque eu não percebia, eu acordava, igual eu falava pra vocês, eu acordava, já ia pra rede social, gente, eu era muito ingrata, eu reclamava da minha casa, então, gente, eu reclamava, é um pecado, mas eu reclamava muito da minha casa, porque eu ia pra fora, e eu chegava aqui, e achava que isso era muita ingratidão, porque até emoção, porque, gente, a gente vem de lá, as pessoas têm um pensamento assim da gente que, tipo, nossa, chegou de fora, a casa, né? Minha casa molha bastante e as pessoas acham que a gente vai pra fora que é só luxo, né? Não vê as batalhas da gente. Enfim. Deixa eu me compor aqui. Então, muita gente às vezes falava daqui de casa e eu ia na deles também, sendo ingrata, não agradecendo a Deus por ter um lar, por ter uma água pura, porque aqui, gente, eu tenho água de poço artesiana e ter um teto que eu posso chegar e lá pra fora a gente mora em apartamento pequeno, minúsculo, tem que ser pago o aluguel, caríssimo. São apartamentos muito pequenos e a gente não pode criar nenhum bichinho, igual aqui agora eu tô criando um cachorro, tô criando um pato, galinha, eu tenho minhas plantas, então é uma abençoada, não sei por que eu era tão ingrata, agora eu já sou muito grata, amém. E só através da palavra, né, gente, porque a gente vai indo nesse mundão e a gente fica bem perdido. Agora eu aprendi a ser mais grata a tudo, então tipo assim, eu já andava cansada do ciclo, gente, eu já andava cansada, eu já tava passando mal, já tava tendo crise de ansiedade, noite sem dormir, já cheguei a ser levada pro hospital com a minha cunhada, acordava aqui passando mal, eu tive que chamar os outros, trancada com a criança sozinha, a outra na escola. E
e tava dando crise de ansiedade. Então eu achava que com a rede social, fazendo gracinha, fazendo piadinha, sabe, deboche, aquilo resolveria um pouco. Então eu entrei nesse ponto aí, eu entrei e eu fazia isso e por um certo momento até que ajudava, sabe? Eu a distrair. Vencia, né? Vencia um dia, chegava, acabava mais um dia, eu conseguia vencer mais um dia e chegava à noite. E à noite começava tudo de novo. Perda de sono e tudo mais, gente. Você já sabe como que é. E preocupação em cima de preocupação, dias cansado e mantendo sorriso falso e brincadeira na rede social, pra ver se aquilo preenchia, né? Enchia de brincadeira, sorriso falso. Tudo na falsidade, gente, tudo. Os dias era muito cansado, muito cansativo pra mim. E fazia isso e mais uma noite vinha e eu orava, sem a palavra de Deus. Eu ainda tenho um pouco de, como que fala? Eu ainda não tenho bastante entendimento, mas a gente vai pedindo ao Espírito Santo, a gente vai conseguindo a entender a palavra. E o tempo passa, mais uma noite vinha, sem a palavra de Deus, e no outro dia tudo começava do mesmo jeito, no mesmo padrão. O problema, gente, é que a gente tem que parar de demonizar as coisas, as nossas atitudes, parar de demonizar as nossas atitudes e colocar as nossas responsabilidades em terceiros, tipo, em ataques espirituais, não que eles não existem, gente, sim, eles existem, ataques espirituais existem, mas só existe se a gente dá legalidade se a gente dá legalidade para aquilo que tá acontecendo, entendeu? Para receber aquilo, gente, vocês entendem? E em alguns casos na Bíblia, a gente vai ver que o inimigo, ele indo até Deus e pedindo para aprovar alguém. Então, gente, se vocês têm boa atitude, vigia seus pensamentos, vigia a sua boca, se tem consciência disso, pode ter certeza que a sua vida vai começar a andar, assim como a minha começou, assim como aconteceu na minha, porque não basta ter clareza, tem que praticar, gente. Sem a prática é impossível. E a gente sabe por que a gratidão é tão importante na nossa vida e porque ela é extremamente poderosa. É porque ela transforma a nossa vida. Porque, gente, ao sermos pessoa grata, isso é tipo assim, você está entregando completamente o controle da sua vida nas mãos de Deus. Porque uma pessoa grata, ela não vai ficar preocupada com o futuro nem ansiosa. Ela não vai ficar, ai, o que vai ser tal, eu era muito assim, o que vai ser de tal, amanhã, tal. Então, a gente não vai ficar assim. Vai bater aquele medinho? Vai, gente, bate sim, porque somos seres humanos, gente, não tem como. Somos seres humanos, somos carne. Estamos aqui como carne, gente, e precisamos entender como funciona a nossa mente, nosso corpo, para podermos potencializar isso para a luz, e não para as trevas, gente. A gente não podemos nos render a esse sistema. Não podemos render, por exemplo, assim, uma pessoa que é ansiosa e toma um remédio, entendeu? E esse remédio é para tratar uma depressão, por exemplo, e ele atinge outras partes do seu corpo, sabe? E não tô querendo aqui dizer que vocês têm que parar de tomar o remédio, entendeu? Mas é dizer, Deus, eu quero me libertar desse ciclo, eu quero encerrar isso na minha vida. A gratidão transforma nosso interior e ativa nossa
epigenética, gente. Eu dei uma escrevidinha aqui porque pra mim gravar esses nomes é meio estranho. Então, gente, às vezes tem pessoas que têm uma doença, tipo, doença hereditária. Eu acho que você já viu falar. E pesquise mais aqui, que tem muita gente que fala sobre isso. Eu dei uma leve pesquisada pra mim, mas eu não sei passar, gente. Mas é tipo assim, ó. É tipo assim, não basta a gente ir na igreja só pra receber algo. Tem gente que vai na igreja só pra receber algo. Só quando quer receber, gente. A igreja é tipo um fast food. Não, a igreja não é um fast food, gente. Não é, entendeu? Você não deve ir só quando quer receber algo. Você deve ter dedicação. Você deve querer melhorar, entendeu? Evoluir. E através do poder da gratidão de viver o presente, aquele estado de plena consciência que conseguimos reverter essa doença hereditária. E conseguimos adormecer esses genes. E aí você é curado. Por isso vemos pessoas que se curam, igual eu falei, às vezes até de um câncer, e que os médicos ficam, quando volta tá curado, e os médicos ficam sem entender, fica tipo de boca aberta como que aquilo aconteceu. E, gente, é porque os médicos, às vezes, tem muitos que ainda não são atualizados sobre essa tal de epigenética. E como a gente pode ativar isso sobre o nosso poder? Como? A gente pode ativar isso sobre o nosso poder de gratidão. É por isso, gente, que na Bíblia está escrito: em tudo dai graça. E nos mostra em muitas passagens pessoas vivendo uma nova história. Falando, eu não admito minha vida, em outras palavras, em outros termos de adaptação. Por exemplo, olha a mulher do fluxo de sangue. Olha o fluxo de sangue, gente. Tanto dinheiro que aquela mulher gastou, tanto médico que ela passou, tanta humilhação e dor, gente. Mas ela sabia, com a fé, que somente ela tocasse em Jesus, iria ser curada, gente. E assim é a nossa vida. Busque sempre olhar o aspecto positivo, gente. Vamos buscar sempre olhar o aspecto positivo em nossa vida. Mesmo que você acorde. Mesmo que a gente acordar desmotivado, pensando, nossa, não aconteceu nada, era tudo do mesmo jeito. Gente, não se esqueça. Não se esqueça que, por mais que nosso ambiente ao redor esteja do mesmo jeito, no mundo espiritual está acontecendo uma grande transformação. Gente, se dedique cada dia mais para Deus. Você vai transformar o seu interior e você, abertura para o Espírito Santo trabalhar em você, e o Espírito Santo trabalhando em você abre legalidade para bênçãos e bênçãos vir sobre vocês. Então, exerça o poder da gratidão e agradeça em pequenos detalhes. Então, amores, esse foi o vídeo que eu queria passar para vocês, o poder da gratidão. Eu estudei um pouquinho, fiz os meus rascunhos aqui. Espero vocês terem gostado e compreendido um pouquinho do que eu passei. Quem gostar, não esqueça de deixar meu like. Quem chegar e cair de paraquedas, se gostar, se inscreva. Beijinhos, até o próximo.